Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei ao seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todos que participam conosco aí através da internet. Desde as primeiras horas do dia estamos aí reunidos, logo pela manhã, escolinha com as crianças, em seguida a escola com toda a igreja, e um dia abençoado na presença do Senhor. E agora à noite, aqui em Goiânia, reunidos aqui com todos esses irmãos, louvando, como disse o salmista Davi, exortando toda criatura a celebrar o Senhor. No Salmo, qual que é esse salmo que nós lemos? Alguém sabe? Celebrai com júbilo ao Senhor. Salmo 100. O Marquinhos está afiado, rapaz. Salmo 100, salmo exortando a celebrar, a louvar, toda criatura louvar o Senhor. E é isto que nós fazemos, e é isto que nós vamos fazer todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, ânimo e coragem para louvar e adorar o seu nome. Vamos cantar o hino Não Temam Mais o Mar? O vento balançou meu barco em alto mar. Por
Graças a Deus, o homem que estava ali no barco, que pôde acalmar a tempestade. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de vós. É maravilhoso estar na presença de Deus, né? Conforme programado, eu tive que sair aqui mais cedo um pouco, porque eu, com vontade de cantar com a igreja, eu cantava lá dentro, né? Mas tem que estar junto, né? Principalmente depois do irmão Robson, o Robinho, falar assim: alguém disse para mim que não precisa ir à igreja mais. Eu fico lendo a Bíblia em casa. Não, isso mostra que ele não lê nada de Bíblia. Eu vou mostrar por quê. Quem fala assim, não precisa ir para a igreja, não, eu leio a Bíblia em casa. Não, a Bíblia está fechada. Ele não lê a Bíblia. Porque se ele lê, ele vai procurar algum lugar onde se prega a doutrina correta. Ele vai procurar algum lugar onde tem pessoas imperfeitas, para ele mostrar as virtudes do Cordeiro nele. Ele vai procurar algum lugar para ele estar entre seres humanos. Mas espera um pouco. Eu já pensei assim também. Não precisa. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja? Um dedo pode dizer que é corpo? O olho pode dizer que é corpo? Não. Ele pode dizer assim: eu faço parte. Sou membro de um corpo. Então uma pessoa não pode dizer que é igreja. Ele pode dizer: eu faço parte da igreja. O que é igreja? Não a assembleia em si, não o ajuntamento em si, mas o que é a igreja? O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem forma o corpo? Membros. Quem são membros? Pessoas. Um só é como se arranca o dedo e fala assim: vou ficar sozinho em casa. O fato de não ir à igreja é a questão de simplesmente desconsiderar a igreja. Então, aqueles que participam, conforme nós tivemos, né, irmão Eliezer? Pessoas à distância participando, eles estão em comunhão com vocês aqui. E vocês estão em comunhão com eles lá. Lá eles cantam, lá eles oram, lá eles glorificam a Deus, né? Mas eu quero começar, eu quero trazer algumas escrituras acerca de ir à igreja. Para alguns, este pode ser o último culto. Pode ser. Quem sabe o amanhã? O amanhã não existe. O ontem se tornou passado. Boas lembranças nos fazem reviver o passado, nos alegrar. As lembranças ruins precisam ser consideradas como algo que tivemos que passar para sermos mais experientes, sermos mais maduros, termos mais maturidade. Mas ir à igreja, deixar de ir à igreja, vou ficar em casa. Tem pessoas que não têm condição de ir à igreja hoje, participam à distância, mas fazem daquele momento lá no lar uma igreja. Porque quando o termo igreja, ele pode ser considerado o lugar em que nos ajuntamos, bem como o corpo de Cristo. A igreja, em muitas partes da Bíblia, é o corpo de Cristo. A igreja. Quem que é este corpo? É aquele grupo de pessoas que estão espalhados por esta terra, que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que reconheceram o plano de salvação através da cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus, a meu favor, a seu favor. Então estas pessoas que morrem em Cristo, estão aguardando por uma ressurreição, estas pessoas fazem parte da igreja, o corpo de Cristo. Mas às vezes nós citamos igreja como sendo o local de ajuntamento, o templo. Há duas maneiras de se entender. Então muitos estão em casa, não podem vir,
Deus nos deu esta oportunidade de termos uma maneira de transmitir aquilo que estamos falando aqui, está sendo falado para muitos outros, através de uma rede, através de uma internet, através de um sistema. E de lá, cada um faz onde está o seu lugar de ajuntamento, de reunião, para ouvir, para adorar a Deus. Eu perguntaria para vocês, o que nós vamos fazer na igreja? Fala aí. Fala alto, alguém aí. Adorar a Deus, o que mais? Comunhão com o Espírito, o que mais? Hã? Satisfazer as nossas almas. O que mais? Hã? Companheirismo. Às vezes a pessoa pensa que companheirismo é só aquela hora ali fora. Aqui há um companheirismo, aqui há uma atração entre almas que creem da mesma forma. Alguém ia falar alguma coisa? Ser cheio do Espírito Santo. Você vem na igreja, tem alguns motivos de vir, e estes que estão à distância, que fazem do seu lar, da sua sala, seja onde quer que esteja, que também faz este corpo, está tão longe, centenas de quilômetros, milhares de quilômetros. Temos o irmão Helder lá na Suíça, milhares de quilômetros, e ao mesmo tempo ele faz corpo, com parte deste corpo, aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Mas é um membro aqui, um membro ali, membros aqui. Agora, quando eu desconsidero este ajuntamento, eu demonstro que eu preciso ler mais a Bíblia. Talvez, se estiver lendo mesmo a Bíblia em casa, vai chegar um ponto, principalmente nos Atos dos Apóstolos, que talvez a luz desça. Ah, mas as igrejas serão fechadas. Enquanto o corpo, enquanto parte deste corpo, enquanto parte desta igreja mundial se reúne em algum lugar, é compromisso meu, é meu dever me esforçar para também estar. Que seja presente, que seja parando ali para também comungar. Que a comunhão não é só quando partimos o pão, mas nós estamos em comunhão quando estamos adorando a Deus, orando, de forma coletiva, de forma individual, também é o que a gente vem fazer na igreja, né? É o que você faz daí, mesmo à distância. Mas eu gostaria de não deixar somente nas nossas palavras, mas entender que quando Jesus disse que somos sal, significa que as propriedades do sal, quando elas se perdem, ele se torna insípido, ele se torna sem sabor, sem propriedade nenhuma e, portanto, sem função nenhuma. E quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que, muito além de termos que causar sede no Evangelho, sede do Evangelho nas pessoas, nós temos que também fazer algo para propagar este Evangelho. O sal, quando Jesus está dizendo ali do sal, quando ele está dizendo ali, vós sois a luz do mundo. Uma luz não é ligada simplesmente num lugar para ninguém estar ali. A luz é ligada em lugares que as pessoas precisam ver. Então, se você, se eu, se nós somos sal da terra, a luz do mundo, é para demonstrar através de nós o Evangelho. Como que muita gente demonstra o Evangelho? Como que muita gente demonstra o sal que é, a luz que é?
muitas vezes no ajuntamento, no companheirismo, na congregação. Porque a igreja é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas perfeitas. Todo mundo pensa igual. Todo mundo tem a mesma personalidade. Todo mundo tem os mesmos traços de personalidade. Todo mundo tem a mesma natureza. Todo mundo é calminho? Não. Todo mundo é nervoso? Não. Todo mundo é meio termo? Todo mundo é igual na igreja? Todo mundo é igual aqui na igreja? No temperamento, na natureza, na personalidade, nas emoções? Aí a gente já está falando de igreja, local de reunião. Não. Em casa, há diferenças de naturezas, de personalidades. Por que então que é importante? Porque na igreja nós vamos aprender a respeitar aquela natureza que não bate com a minha. Na igreja eu vou aprender a amar aquele que muita gente acha que não merece ser amado. Na igreja eu vou aprender a conviver. Nós acabamos de ouvir o hino aqui, né? A convivência. Na igreja eu vou aprender a conviver, vou sim. Na igreja eu vou entender que as pessoas que Deus chama, Jesus disse assim: eu não vim chamar os justos, mas quem? Quem que ele chama? Os pecadores ao arrependimento. Eu gostaria que na igreja todo mundo fosse santo, puro, imaculado. Não, não existe essa igreja, gente. Existe igreja onde se necessita de pessoas que reconheçam o seu pecado, se arrependam do seu pecado, alcance misericórdia no seu arrependimento, alcance graça aos olhos de Cristo e passe então a partir de ali viver uma vida mais consagrada e ser realmente um sal. As cozinheiras aí, você deixa o sal aberto? Pode-se deixar o sal aberto, estampado? Sal, eles dizem assim, sal não perde, sem dúvida. Não perde. Mas pode-se deixar o sal aberto? Olha, se o sal ficar aberto, sujeito ao contato ali com umidade, com coisas mais, as propriedades minerais dele vai ser todas perdidas, ele vai continuar sendo sal. Só que sem aquelas propriedades, o que Jesus chama de insípido. Você não vai conseguir fazer aquele almoço gostoso, você precisa manter ele o mais fechado possível. Ou seja, o ambiente em que o sal precisa estar, é aquele característico que você não precisa estudar. Vou estudar química, vou estudar isso, para saber que as propriedades do sal vão ser perdidas se eu não deixar. Não, isso é com o tempo. A mamãe fala para a filha, filha, o sal não pode ficar aberto aí, ó, de um dia para o outro. Você abre ele, usa, fecha. Se for um pouquinho, deixa aí, ele vai perdendo as suas propriedades. Uma pessoa que acha que somente ficar em casa é um sal aberto, ele vai perdendo suas propriedades. Ele não vai conseguir demonstrar amor pelas pessoas que merecem ser amadas. Amar alguém que só faz o bem, amar alguém que todo mundo, parece que é um amor comum, todo mundo ama aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa. Agora, amar aqueles que muitos acham que não merecem ser amados. Amar aquele que está passando por provas, lutas e aflições, esfriou na fé. Não tem que vir na igreja mais. Que igreja é essa? Igreja é para quem está frio na fé. Igreja é para quem está doente. Igreja é para quem está curado. Para quê? Para aquele que está doente ver aquele que está curado. Fala, rapaz, você estava doente aquele dia, mas eu fui curado.
Se você que foi doente um dia e está curado hoje, fica em casa, você é um sal insípido. Não tem sabor para as pessoas. Fica em casa. Volto a dizer, você que assiste, você manda lá o seu nome, você está sendo citado aqui, você está como se estivesse aqui, você está em companheirismo. Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros. Consideremo-nos. Gente, considerar as pessoas, é assim, quando ela está passando por uma prova, por uma luta, você ouve. Você considera aquele problema, mesmo que você seja uma pessoa sofrida. Já sofri tanto, já passei por tantas provas, tantas lutas. Aí vem um jovem ali para contar a experiência de sofrimento dele. Está certo, a experiência dele vai ser pequena em relação à sua. Mas considerar é isso, você para ouvir e fala assim: compartilho contigo tua dor. Quando eu fui jovem passei por isso, você vai vencer. Continue, prossiga, eu sei o que é. Não é assim, ai que bobo, olha o que ele fala que é sofrimento. Ai que boba. O que ela diz ser sofrimento, para mim é cosquinha. Isso é desconsiderar. Isso não é fazer parte. Isso não é o que Paulo está dizendo aos hebreus. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Para quê? Considerar para nos estimular um ao outro. É quando um vê o outro ali praticando obras de caridade. Caridade vai muito além do amor. Caridade é aquele amor que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Aquela é a caridade. Caridade é aquela que a gente pensava que era uma pedra de coroa, que um dia ela desceria. Mas só que Pedro diz que não, que a caridade, que é o amor de Deus, deve ser acrescentado ao amor fraternal hoje. Não é esperar um dia, não. E o que Paulo está dizendo? Para nos estimular. Como que se estimula? Alguém? Palavras podem estimular, mas comportamentos falam mais do que 1000 palavras, né? Diz o ditado. Comportamentos. Você observa aí o papel da igreja? O papel do ajuntamento, o papel de se reunir. Eu vou colocar a minha fé em teste, em prova. Eu vou colocar o mandamento de Deus em prova, que é amar ao próximo como a si mesmo. Tá certo, eu faço isso aí no mundo, eu faço isso na escola. Mas então, se você acha que é dever seu trabalhar, se eu acho que é dever meu ir para a escola estudar, não é dever ir só na igreja, né? Na igreja não é dever. Ouvir a palavra não é dever, não preciso. Então peguem os livros, vai para a sua casa, esqueça a escola. Você não precisa de escola. Vamos considerar uns aos outros para nos estimular, ou para nos estimularmos à caridade. É aquele amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É aquele que mesmo havendo línguas cessarão. É aquele que mesmo que você coloque o seu corpo para ser queimado, nada adiantaria se não tivesse este amor, a caridade. Para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando, o verso 25, você quer ver na sua Bíblia? Não deixando a nossa congregação. Então quando alguém fala assim, eu vou ficar em casa lendo a Bíblia, não está lendo ainda alguns pontos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, eu vou colocar com minhas palavras, que dizem ler a Bíblia. É Paulo que está falando, isso já acontecia lá, gente. Você acha que isso não vai estar hoje aí? Ei, você não precisa de igreja. Vai ler a Bíblia, vai estudar aí pela internet, vai. Sim. Você continuará sendo sal.
Sabe o que Jesus fala? Vou deixar marcado aqui Hebreus 10. Sabe o que Jesus fala? Você continua sendo sal. Mateus, capítulo 6. Ou melhor, capítulo 5. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Continua sendo um sal, mas insípido. Para que serve o sal insípido? Para que serve um cristão que não propaga o evangelho? Para que serve um cristão que não é capaz nem de ir num templo porque ele fala que lá tem hipócrita? Porque lá tem pessoas que pecam. Como se não fosse todo mundo pecador, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Eu não vou porque lá tem pessoas difíceis. Vou parar de ir porque estão falando de mim. Não vou mais. Igreja é o lugar onde se reúnem pessoas para tratar das imperfeições mútuas e usar a palavra de Deus para corrigir estas imperfeições sociáveis, em meio ao social. No mínimo, a igreja era para, pelo menos, fazer com que as pessoas vivessem bem na sociedade. Esse é o mínimo que uma igreja poderia proporcionar àquela comunidade, àquela cidade, àquele país. Mas se eu acho que eu faço parte da igreja, eu sou igreja? Não. Eu faço parte de uma igreja? Sim. Nós somos a igreja? Sim ou não? Sim. Nós somos. Eu sou a igreja? Você é? Não. Porque eu ia estar desfazendo um corpo. Eu ia estar desmontando um corpo. Eu ia tirar uma parte do corpo, jogar ali de lado. Olha, fica aí. Vive aí. Não, vai acontecer o que Jesus disse. O sal vai perder, no sentido de não ter função mais. Jesus diz assim: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. De que adianta, gente, dizer que é sal e nunca tempera ninguém? Que sal é esse que nunca é usado para o almoço, nunca é usado para fazer ali uma culinária, uma comida? Que sal é esse? Sal é aquele que tempera alguém. Sal é aquele que vai na igreja, sim, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, em meio às imperfeições da comunidade, da igreja, do ajuntamento. É imperfeito. Jesus disse: eu não vim chamar justos, não. Aí você fala assim: não, mas por que Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento? É possível ser justo sem fé? Paulo disse assim, que a justificação é pela fé, e o justo viverá da fé. Então Jesus disse uma coisa muito clara. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores ao arrependimento e serem justificados pela fé, e se tornarem justos. E estes, quando se tornam justos, eles não são impacientes com aqueles que ainda estão passando pelo processo de serem justos. Quando o sal é insípido, para mais nada presta. Paulo diz, Hebreus capítulo 10, vamos considerar uns aos outros para nos estimular à caridade e às boas obras. Então nós viemos à igreja também para isso, para nos estimular à caridade. Seres humanos, desde sua criação,
A natureza do ser humano é esta. A natureza, né, do ser humano, com traços de personalidade que diferem um do outro, com gostos que diferem um do outro. Eu não posso obrigar alguém a gostar de algo, gente. Eu não posso obrigar alguém a comer algo que o organismo dele não aceita. Então o ser humano é assim, é cheio de diferença, sim. Mas o que a gente vem na igreja? Vem fazer o quê? Estimular um ao outro a caridade, estimular um ao outro a fazer algo um pelo outro, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O 25, né? Na NVI. Eu estou lendo a João Ferreira. Ele diz aqui, ó, não deixemos de nos reunir como igreja. Será que quem diz que está em casa com a Bíblia, lê Bíblia? Lê não. Segundo o costume de alguns, não deixemos de nos reunirmos na igreja, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia da vinda do nosso Senhor. É muito bom, né? A maneira clara de se admoestar, animar, né, uns aos outros. E quando nós vamos lá no livro dos Atos 2, 46, a gente tem ali a afirmação de Lucas, dizendo assim, no 2,46, perseverando, unânimes. Quando que foi isso aqui? Eles haviam saído ali do cenáculo, eles haviam sido cheios do Espírito Santo, já havia ali quase 3 almas que haviam sido batizadas em nome de Jesus Cristo. E o que Lucas disse? E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Quando alguém diz, vou ficar recluso, tem alguma coisa errada. Vou ser um membro fora do corpo, é a mesma coisa que dizer assim. Vou ser um membro fora do corpo. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Quando nós vamos lá em Colossenses, capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim, ele começa no 12, isso aqui é para a igreja, é para o corpo, é para indivíduo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Bom, ele está pedindo para nos revestir disso: benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu dentro de um quarto, trancado, sozinho, como que eu vou expressar a minha benignidade, minha humildade, minha mansidão, minha longanimidade? Suportando-vos uns aos outros. Vamos suportar mais uns aos outros? Vamos suportar mais aquele que errou, aquele que tropeçou, porque a gente não pode estar confundindo. A gente tem que entender que fracasso é uma coisa, fracassar é cair e ficar caído lá, prostrado. Uma derrota temporária é tropeçar, cair às vezes e levantar. Então às vezes nós sofremos derrotas temporárias. Às vezes nós passamos por fases que é considerada derrota temporária, mas não é um fracasso. Você não fracassou. Você chegou até aqui, você deve ter passado por derrotas temporárias, mas nós não podemos confundir. A criança não pode confundir, o jovem não pode confundir. A criança sofre derrotas, o jovem sofre derrotas temporárias, mas ele levanta, ele continua, ele prossegue, ele tenta de novo. Ele erra, ele cai, ele tenta. Fracassar é ficar na margem do caminho, é cair e ficar, não levantar mais, desanimar, acomodar-se a um erro, acomodar-se
a um erro é fracasso. Paulo diz, Colossenses 3, 12 e 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de quê? Caridade, que é o vínculo da perfeição. Será que precisa ir na igreja? Será que precisa desse calor? Será que é necessário? Será que isso é importante? Será que é importante estar entre irmãos? Será que é importante se reunir? Será que é importante se congregar? Além do que as Escrituras dizem, ora, irmãos, será que quando terminar esse culto, eu já não vou ficar com saudade do próximo, Eliezer? Pensando assim, será que a gente consegue um outro como esse? Será que a gente consegue outro louvor como esse? Será que a gente não vai ficar na expectativa de um próximo? Será que não passa nada em nossos corações? Será que nós não estamos tão envolvidos nas coisas de Deus ao ponto de não importarmos? Deixa para lá. Os irmãos estão reunidos lá. Ah, deixa para lá. Eu faço parte de um corpo solitário. Eu sou um dedo arrancado do corpo. O Efésios 4, verso 15 e 16. Paulo também. Antes, seguindo a verdade em caridade. Ei, irmão, eu pensando que a caridade um dia viria. Caridade tem que estar em nosso meio. Você sabe o que eu estou falando. São as virtudes. Ah, por que se estipulou 7 virtudes? Porque na numerologia é mais bonito. Quando eu falo das virtudes, eu estou falando de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, ou 4, diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Como fazer parte da natureza divina? Havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, quer ser participante da natureza divina? Pondo nisto mesmo toda diligência, todo zelo, todo cuidado, atenção, observe, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, ou conhecimento, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal. É um amor fraternal, um amor bom entre irmãos, mas é um amor que cobra quando faz. Mas aí Pedro continua: e acrescentai ao amor fraternal a caridade. São 8 as virtudes que te faz participante da natureza divina. E a caridade, ela está sendo colocada em evidência aqui em todas essas escrituras. E eu não consigo demonstrar caridade dentro de um quarto. Eu posso sim orar, eu posso sim buscar a Deus ali, mas eu preciso ir para campo. É alguém que faz algum curso, né? Ele faz o curso, faz toda a parte teórica, o professor diz: ei, vamos para o campo. Ah não, quero ficar só na teoria. Não tem jeito. A moça, o rapaz, vai passando os anos. A moça tem um monte de frases lindas, maravilhosas, românticas. O rapaz tem um monte de cantadas, né? Ah, com essa aqui eu
Com essa aqui eu consigo ela. Aí chega um momento que a moça fala assim: ei, tem que ir para campo. O agrimensor que estuda as partes teóricas, né? Não sei se tem algum agrimensor aqui, tem? Agrimensor? Ou dessa área, né? Ah, como depende de ir para campo. Você estuda ali, você faz. Eu falo coisa que eu já fiz. Eu não fiz agrimensura, mas no meu curso tinha essa parte. Então você fica ali, é tudo tão bonito, os desníveis e tal, a distância, medir uma terra e outra, é tudo muito bonito ali. Aí o professor fala: agora nós temos que ir para campo. Ele falou: ó, leva um chapéuzão, leva uma roupa, porque lá o sol é forte, lá você vai para campo, lá você vai realmente colher informações para montar esse projeto aqui que você está achando lindo. Altitude, planetiometria e um monte de coisa. Vamos para campo? Senhor, eu amo meu irmão e hora de noite lê. Aí Deus fala assim: vamos para campo? Vamos lá na igreja ver se ama mesmo? Ah, chegou aquele irmão que eu não gostava. Ah, aquele irmão que eu não gosto cantou. A moça fala: vamos para o campo? É para o casamento, viu, gente? Aí as frases vão mudando, né? Ah, essa pessoa que escreveu essa frase não sabe nada de casamento. Não é assim não, é muito melhor. É muito melhor. Se eu soubesse que era muito melhor do que essas frases aqui, essas coisas românticas, bonitas. Hã? Tem gente que vira até cantor, né, irmão Eliezer? Ele está indo para campo. E quem está na chuva é para molhar. Se ela falar canta, eu canto. Senta, eu sento. Toca gaita, eu toco. Irmãos, verso 15 de Efésios 4. Antes, seguindo a verdade, em caridade. Essa caridade aqui, vamos compreender o seguinte: às vezes, nós éramos ensinados a trocar. Tudo bem, existe o amor fraternal e existe a caridade. Vocês perceberam a diferença? Que também é amor. Só que esse amor, essa caridade é amor de Deus. É o amor de 1 Coríntios 13. Não vou ler aqui, você conhece muito bem. Mas leia 1 Coríntios 13 pensando nessa caridade, que é aquela que Pedro falou para acrescentar ao amor fraternal hoje. Ah, vai descer um batismo de amor e os patos vão nadar juntos. Gente, fica esperando para ver. Não ame agora não, para ver se vai haver algum galardão para nós. Você vê como uma doutrina pode levar alguém a afastar de Deus, achando estar nos caminhos? Leia 1 Coríntios 13 pensando nisso. Aquele amor lá é o que nós precisamos ter hoje. É o amor que nós temos que acrescentar ao amor fraternal. Esse amor de estarmos juntos, essa vontade de estarmos juntos, de não acabar o culto mais, mas eu vou acabar, já estou terminando. Mas essa vontade de estar junto, essa vontade de estar ouvindo os hinos, vontade de ver o Eliezer animado toda vez assim. Mas a gente sabe que pratos, é bom a gente comer de vez em quando, um estrogonofe, né? Se a gente comer estrogonofe demais, a gente enjoa. Então, de vez em quando é bom ver vocês animados assim. Uma Samara animada, cantando. Eu vi ela com o microfone ali, eu falei: será que eu estou vendo isso mesmo? Estava ali de dentro, fiquei pensando: meu Deus. Não esperava que Deus fosse nos dar tanto.
É tão bom esperar menos, né? Gente, num relacionamento isso é um segredo. Espere menos. Porque quando vir mais, é lucro. Quando você espera demais, pode ter certeza, vai ter prejuízo. Mas quando você espera menos, não espera muito não. Eu quero que ele toque gaita, violão, violino, piano, canta, primeira, segunda, terceira, contralto, tenor. Aí fala assim, eu vou conseguir só o violão. Se você esperou menos, você vai falar, que legal, tá bom. Eu toco piano, você toca o violão, a gente canta. Não espere muito. Não espere tanto das pessoas. Não espere das pessoas aquilo que você mesmo não está conseguindo dar. Aquilo que você cobra tanto das pessoas, pensa aí. Você consegue dar para as pessoas? Por isso que falar, irmãos, no microfone, pastores, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai cobrar das pessoas coisas que a gente mesmo não está conseguindo. Isso acontece demais. Acontece muito, porque Jesus disse lá em São Mateus capítulo 23, principalmente a classe religiosa, o espírito religioso causa isso. Cobra das pessoas mais do que aquilo que elas podem fazer, e até porque eles mesmos não conseguem. Eu não tenho que cobrar tanto das pessoas. Eu tenho que esperar algo. Tem gente que diz assim, não, eu já não estou esperando é nada, porque qualquer coisa que vir é lucro. Tá bom. Mas espere um pouquinho só. Pense que as pessoas podem te dar algo. A nossa igreja é simples. A nossa igreja é composta de pessoas como eu, como nós aqui, como vocês, pessoas com personalidades diferentes, pessoas com características diferentes, falhas. Sou falho. Se falar assim, alguém tem uma pedra aí para tirar aqui nesse pecador, eu sou o primeiro a jogar a pedra no chão. Porque eu sou um dos que seria apedrejado se tivesse um que não tivesse caridade aqui dentro. Efésios 4, verso 15, antes seguindo a verdade em caridade, seguindo a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, em amor, em caridade. Cresçamos em tudo. Cresçamos, gente. É juntos, é um corpo. O corpo cresce proporcional. Cresçamos. É aqui, é lá em Cajubi, é lá em Inhumas, é lá em Alto Araguaia, é lá no Rio Grande do Norte, é lá em Rondônia, é lá em Curitiba, é lá em Cascavel, é lá em Ribeirão, é lá em Tuverava, é lá em... E é difícil falar todas as cidades. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cabeça de quem? Do corpo, da igreja. Cresçamos juntos. E sem dúvida isso não está acontecendo de forma literal. Nós estamos crescendo juntos. A gente olha para o lado aqui e olha um para o outro e dá risada. Você sabia disso? Não. E você também não. Uau, que legal. Olha o que eu descobri na Bíblia. Olha o que eu descobri nesse livro. Tem gente que está aí fazendo a leitura anual, né? Deve ter uns 2 ou 3. Dúzias. Ou centenas. 2 ou 3 centenas que estão fazendo a leitura anual que nós propomos no início do ano. E tem gente que está assim, não estou aguentando esperar o aplicativo mandar eu ler o próximo, eu já estou lá na frente, não estou aguentando. Porque eu estou vendo coisas que está me mexendo por dentro, está fazendo algo comigo por dentro, está fazendo algo comigo lá dentro. Eu estou sendo mudado, eu estou percebendo, é visível, eu estou conseguindo perceber a mudança em mim. Então é um crescimento fenomenal. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo,
Não é um lá, eu vou ficar em casa, lendo Bíblia em casa. Eu vou ficar aqui, eu sou igreja, igreja nada. Eu sei que você faz parte desse corpo, que você está com a Bíblia na mão e você vai reconhecer essas palavras de Paulo aqui, e você vai sair desse quarto e vai procurar aí uma igreja que pregue uma doutrina correta, que pregue a palavra de Deus. Tem que começar a falar assim, eu não estou chamando ninguém para cá não, eu estou querendo que as pessoas se salvem. A minha vontade é que as pessoas se salvem, procure algum lugar, busque a Deus, transmita o seu amor para as pessoas, ame as pessoas, entenda as pessoas, tenha paciência com as pessoas, compreenda os erros das pessoas, porque elas vão compreender os seus. Todo o corpo bem ajustado, que maravilha, é um aqui, um ali, um faz uma coisa, um faz um trabalho ali, um faz isso, um avisa, um traz um visitante. Vamos lá, vamos ouvir a palavra, vamos louvar a Deus. Um fala lá com o vizinho, um fala com o outro, um fala com paciência, fala, não, olha, você precisa entender que a palavra de Deus não ampara isso aí que você está vendo, e não com ira, não com ódio, mas com amor, com persistência, com paciência, que demore um mês, que demore um ano, como nós temos experiência. Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Por isso que nós não podemos ser desconjuntados, né? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, olha, você não sabe o resultado de um culto como esse na sua vida. Assim como você não entendeu o que você comeu nessa tarde, o que você tomou de café da manhã, o que você comeu no almoço, você não consegue assimilar, interpretar em si aquilo que está acontecendo no seu organismo, o organismo extraindo daquilo ali as vitaminas, os minerais e tudo aquilo para que o seu organismo continue. E assim é o culto, é ir à igreja. Você não sabe, você vai para casa e você pensa, nossa, que maravilha, gostei, olha que louvor. Você fica cantando algum hino que marca você mais, aí você passa a semana quase cantando, você fala, puxa, por que eu estou cantando tanto esse hino? É porque eu ouvi lá na igreja no domingo. Aí você começa a cantar, aí você lembra de um versículo que foi lido, você lembra de uma palavra que foi lida, aí você começa a entender que você está havendo uma transformação interna. Você não está cobrando mais de si. Lembra, você tem que orar. Não, quando você vê, você já está de joelho. Ei, você tem que ler. Quando você vê, você já está com o celular na mão, ali dentro do ônibus, lendo a palavra. Lembrei de um versículo, deixa eu ir lá. Deixa eu entender, deixa eu buscar. Irmão, isso é tão maravilhoso. Isso é o que o organismo desse corpo proporciona. E é somente através deste ajuntamento por juntas e medulas. Ligando um no outro, suportando um ao outro. Para quê? Para a edificação deste corpo em amor. Sozinhos, é andorinha sem verão, é? O que é sozinho? É uma andorinha sem verão, é? Andorinha sozinha não faz verão. Andorinha sozinha não faz verão. Uma pessoa dizendo-se igreja não é igreja. Eu creio que alguém faz parte da igreja, faz parte do corpo, mas ele ainda não reconheceu que a palavra de Deus exige que, enquanto houver ajuntamento, que ele se esforce para estar. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos sustentando, né, irmã Lésia? Você tem mais um louvor com a igreja para a gente encerrar? E aí, depois deste louvor, eu peço que corte a internet e nós vamos ter uma curta palavra com vocês aqui acerca da nossa vida daqui para frente, né? Então, vamos lá, irmão Eliezer, vamos louvar nesse corpo
que é o corpo de Cristo. Seja um sal, mas não seja insípido. Seja luz, mas não uma luz tampada, né? Jesus diz: você pega, acende uma candeia, coloca debaixo do velador, do alqueire, debaixo de um móvel, né? Colocar aqui a luz. Para que ligar? Então não precisa. Mas você vem e coloca ela aqui, para que todos possam ver a luz. Você é luz? Você é luz? Você é sal? Cuidado com o ambiente. O ambiente torna o sal insípido. Cuidado. Sal produz sede e dá sabor ao alimento. Aquela pessoa começa a ficar amarga, apática, ela já não leva sabor mais. Quando você vê alguém assim que já não produz sabor mais, vai lá e transmite um pouquinho do seu sal para ela entender que existe pessoas que é realmente o sal da terra. Transforma ela novamente nesse sal que traz sabor, que traz sede.